Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra, ela nos traz muitas, mas muitas informações mesmo, e que até já meditamos muitas vezes sobre este tema do pecado original e tantas outras situações que aqui encontramos. Mas o ponto aqui que podemos entrar para poder mergulhar bem é o que diz tanto a primeira leitura e o Salmo. A primeira leitura, que é justamente o relato do pecado original, no capítulo 3 do Gênesis, nós encontramos Deus que, depois que o homem comeu do fruto da árvore, da árvore que Deus tinha dito, olha, não pega nesse fruto, menino, Deus faz uma pergunta que é uma pergunta que sempre ecoa. É uma pergunta que nós devíamos olhar ela com muita atenção, porque ela diz respeito a mim, a cada um de nós. Deus que pergunta ao homem, e não é uma pergunta qualquer, apesar de ser óbvia: onde estás? E digo óbvia porque para Deus, Ele que nos conhece muito bem, e sabemos disso até pelo próprio Salmo, que também gostamos tanto de cantar, que é o Salmo 138, Senhor, Tu me sondas. Ele nos conhece, Ele é onisciente. Então, é uma pergunta que, se ficarmos numa reflexão rasa, diz, mas que pergunta? Deus sabe que Ele está ali escondido, Por que Ele pergunta isso? E eu disse que é uma pergunta que ecoa, que vem a nós, porque onde estás? Realmente, onde é que eu estou? É Deus que me pergunta, onde estás? Ou aonde eu estou colocando meu coração, ou aonde eu estou depositando a minha vida? Ou nessa minha ânsia de até querer ser Deus, a ânsia do homem de querer ser Deus, onde realmente ele está? Onde ele está se colocando? Então não é uma pergunta qualquer. O ponto também aqui é que, diante dessa pergunta que é tão profunda, a resposta que o homem dá é sempre a resposta que muitas vezes nós damos. Nós nunca dizemos onde estamos. Nós justificamos as nossas respostas. E a nossa justificação é sempre essa ânsia de nos achar justos, de procurar a nossa própria justiça. E fazendo isso, procuramos culpados. Isso aconteceu, não é culpa minha, é culpa, no caso aqui, ele disse, da mulher que Deus colocou para ele. Nós vamos jogando a culpa, porque nos achamos justos. Jogamos a culpa no outro, jogamos a culpa no sistema, jogamos a culpa nas coisas, jogamos a culpa no clima, jogamos a culpa em Deus, principalmente. Jogamos a culpa no diabo, mas nunca assumimos a culpa. E quando assumimos, sempre tem uma justificativa. Olha, eu fiz. A gente encontra isso muito no confessionário, infelizmente. Eu fiz, mas... Aí tem sempre um mas. Eu fiz isso por causa daquilo, e vamos dando as nossas justificativas para corroborar com aquilo que eu fiz. Qual deveria ser realmente a minha atitude diante de uma situação tão dramática como essa? E aqui no caso é o pecado. Na nossa vida é sempre o pecado. É sempre uma situação dramática para nós. Para o homem foi.
A nossa atitude devia ser como o que o salmista canta hoje para nós. No Senhor toda a graça e redenção, é nele. Aqui não tem justificativas, aqui tem um clamor. Tem um reconhecimento, Senhor, eu sou culpado. Eu sou um pecador. É como aquela atitude humilde do publicano, que não ousava nem levantar a cabeça para o sagrado, né? Em comparação com o fariseu, né? Que se orgulhava de ser um homem de Deus, né? Orante, estava ali, mas não era como os outros homens, né? Mas se justificava do fato de estar ali. O publicano, isso vocês têm em mente, né? Que essa passagem, não ousava nem levantar a cabeça, mas batia no peito e dizia: perdoa-me, Senhor, eu sou um pecador. O Salmo canta isso. O Salmo canta alguém que reconhece a sua fraqueza e diz: Senhor, das profundezas eu clamo a vós. Das profundezas de onde? Do meu pecado. Da lama que eu me meti. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Desta situação que eu me encontro, eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Escutai. Olha, é o que Deus mais quer. Como outro salmo também vai cantar, e um salmo que particularmente eu gosto muito, né? Eu amo o Senhor porque eu sei que Ele me ouve. Ouve a minha voz quando eu estou a clamar. Inclina para mim os seus ouvidos. Então é a reação de Deus diante de um coração humilde, é essa. De um coração arrogante, ele só lamenta. Ele questiona: onde estás? Questiona dizendo: onde estás? E esse onde estás tem um significado em dizer: olha, onde você está, eu não estou. Então sai daí. Para de te esconder. Porque as justificativas é sempre um escondimento, é uma fuga. Quando eu começo a justificar, eu estou fugindo. Eu vou para o confessionário de padre, eu pequei, eu fiz isso. Mas, aí começa, né? Como eu falei, isso é uma fuga. A fuga da sua verdade, da sua realidade. É querer maquiar a situação. Isso quando não vai acusando os outros, né? Tem até aquela situação de que vem, senta, padre, é o seguinte, eu estou aqui para me confessar, né? Mas eu fiz isso, mas por causa de fulano, que está até ali sentado, né? Também vai se confessar, né? Estou aqui porque fiz isso, mas porque ele fez isso assim, 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 vai contando o pecado do outro todinho, né? E aí, quando o outro vem, o padre só tem a dizer: meu filho, não precisa falar seus pecados não, que eu já sei. Né? Vá-se embora, Deus te abençoe. Está perdoado. Né? Essa pintura, essa maquiagem que se faz, não vai adiantar, porque Deus está dizendo: sai daí. Onde você está, eu não estou. Eu não estou no pecado. Deus não está, não se encontra. E só em a gente perceber isso, né? Eu digo tanto, o primeiro ouvido é o meu a escutar. Já deveria ser ou trabalhar a nossa inteligência e não buscar mais essas coisas. Porque eu sei, Deus não está aqui, o que é que eu vou fazer aqui se Deus não está aqui? Né? A gente sabe que o pecado atrai. Essas situações atraem mesmo. Se fosse feia mesmo, a gente nem ia. Mas ela tem essa aparência de bela, de ser boa. O relato da queda do homem, né, que é cheio é uma linguagem figurada, mas mostra uma realidade. O fruto tinha uma aparência bela, né, e ela foi lá tentada e pegou. As situações que enfrentamos no nosso dia a dia, porque é cotidiana, né?
As tentações, as coisas que vêm, elas se apresentam assim belas, né? Algo bom, algo que vai dar certo, né? Eu vou fazer, eu vou pegar isso, vai dar certo. Ficamos raciocinando, ficamos calculando, não, se a gente fizer desse jeitinho, dará certo. Só que não dá. E o alerta deveria ser esse: poxa, Deus não está aqui. Por que é que eu vou me meter no negócio desse? Se Deus não está aqui. E o que eu mais procuro é Deus. A tua face, Senhor, eu busco, canta um outro salmista. Um outro salmo, né? É a tua face, Senhor. Eu anseio por tua face. É a tua face que eu procuro. Tu não está aqui, então eu não vou. Mas quando a gente vai e cai, é ter a humildade de poder cantar: Senhor, vossos ouvidos estejam bem atentos a esse clamor da minha prece. O clamor da minha prece. Porque, Senhor, se tu levardes em conta as minhas faltas, eu estou frito. Né? O salmista não canta assim, mas a verdade é essa. Se levardes em conta as nossas faltas, quem haverá de subsistir? Não existe. Mas graças a Ele, graças a Deus, nele se encontra o perdão. Nele se encontra o perdão, e por isso é que eu o temo. E é por isso que nele eu espero. E isso é uma resposta própria do amor. É a resposta do humilde. O arrogante nunca vai buscar, nunca vai esperar. O arrogante vai sempre dar uma justificativa e, pior, vai acusar o outro. A mulher que tu me deste, mas acusando o outro, está acusando logo diretamente a Deus. A mulher que tu me destes, foi ela que me deu. Foi ela. E aí eu comi. Me deu do fruto da árvore e eu comi. E a mulher vai também no mesmo caminho. Não, eu não, foi a serpente. E aqui entra também a própria história da serpente, né? O diabo, né? Aquele que divide, né? De Satanás, que a palavra de Deus vai dizer, Satanás, né? A antiga serpente, é essa, né? E que vem mesmo para destruir o homem, destruir a nós. Escutando um sermão de um sacerdote, até hoje, ele dizia: olha, Satanás, ele não dorme não. Ele não tira férias. Ele não tira férias, ele está o tempo todo, como vai dizer São Pedro, nos rodeando como leão que ruge, esperando o momento de dar o bote. E a nossa resistência a isso é a fé. A fé que a igreja me deu e essa fé que eu tenho em Cristo. Essa fé que eu tenho em Cristo, que eu posso chegar a Ele e dizer: Senhor, se Tu levardes em conta as minhas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. Eu ponho em Ti a minha esperança. Eu espero na Tua palavra. E a minha alma espera em Ti, mais que o vigia espera pela aurora. E é interessante isso. Um vigia, um vigilante, que está ali na noite, está sujeito, está praticamente exposto a um perigo. E por mais que ele esteja lá fazendo o seu dever, o seu trabalho, mas no fundo ele está esperando que amanheça logo para ele sair dali, né? Para ir para casa. Então ele espera a aurora, espera logo que amanheça para ele ir embora. Quem é a nossa aurora? É o próprio Cristo. Como canta Zacarias, é o sol nascente que veio nos visitar. Então eu espero nele, eu espero mais que o vigia pela aurora, eu espero uma aurora melhor. Eu espero nele. No contrário disso é o que nós encontramos no Evangelho. Os que não esperam no Senhor vão para
criticá-lo, vão para questioná-lo, vão até para blasfemar. E tudo aqui só expõe a arrogância do homem. Primeiro, de rejeitar a Deus, não aceitar que, no caso aqui, que Jesus é Deus, e até entre os dele, né? Porque aqueles que viram Jesus crescer, sabem quem ele é, e dizem, não, esse rapaz é doido, né? Vamos lá, porque estava fora de si, então vamos agarrá-lo. Ou como os mestres da lei, que vêm lá de Jerusalém, bem longe, já vem com a sentença pronta, nem conhecia Jesus direito, mas chega lá para dizer, olha, o que ele faz tudo isso aí, ó, vocês estão vendo? Ele faz tudo isso aí, mas ele faz porque ele está possuído pelo príncipe dos demônios. É o príncipe do demônio que está dentro dele. Jesus coloca uma situação aqui, que aqui ele age com a sua longanimidade, a longanimidade que é própria de Deus, essa paciência, esse amor, como ele realmente nos cerca de carinho. Ele não joga um raio para acabar com esses blasfemadores, não, mas ele vai buscando, na verdade, expondo a verdade, fazer de modo que eles mudem esse entendimento. E colocando uma realidade, olha, todo pecado será perdoado. Ou antes disso, ele explica uma lógica, que acredito, até toda vez que eu vejo essa passagem, eu até penso que o diabo ficou assim, olhando para o homem, e olhando para Deus, dizendo, é nesse aqui que você está investindo o seu amor, numa pessoa tão tapada, que usa um argumento desse, tão pobre, tão baixo, e achar que eu vou acabar com o meu reino. Pelo menos é assim que eu imagino, porque é um argumento muito, muito fraco, né? Ele expulsa Satanás por Satanás. E Jesus vem, olha, como é que um reino pode se dividir contra si mesmo? Não tem aqueles memes, né? Quando a pessoa fala uma besteira e o outro vai bater a mão na cabeça. Acho que o diabo fez isso. Né? Com essa colocação do homem. Mas aí Jesus pacientemente vai mostrando que é uma bobagem o que eles colocaram, mas uma bobagem que é muito séria, que tem uma consequência séria. Olha, todo pecado será perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo não. E o que é o pecado contra o Espírito Santo? Que muitas vezes as pessoas ficam assustadas e ficam naquela tensão de não posso cair, né? O pecado contra o Espírito Santo é isso, atribuir a outro, e no caso aqui até o próprio demônio, aquilo que é próprio de Deus. Por exemplo, até o próprio perdão, querer atribuir a outro. Eu fui perdoado por uma força cósmica, uma força não sei de onde. Isso é um pecado grave. Outras coisas assim parecidas. E Jesus aqui, como o próprio salmista já é uma resposta para nós nessa situação, Jesus também coloca uma outra resposta, que é fazer a vontade do Pai. Se eu faço a vontade do Pai, que já é um ato de humildade, eu fazer a vontade de Deus e não as minhas vontades, porque quando eu busco fazer a minha vontade, eu vou caindo nessa autossuficiência, em querer realmente ser Deus, em querer, e quando as coisas pesam, eu nunca admito que sou eu, mas vou sempre acusando o outro. Buscar fazer a vontade de Deus é uma forma bela de, evidentemente, segui-lo, mas de me proteger, digamos assim, dessas tentações. Porque eu quero fazer a vontade dele. Fazer a vontade dele é buscar onde ele está. E não buscar as coisas onde ele não está. E mais belo ainda é fazer parte com ele. Estar com ele, ser da sua família. Meu irmão, minha irmã e minha mãe é quem faz a vontade de Deus. É quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Isso implica muita coisa. Por exemplo, hoje é dia do dizimista, né? A gente celebra
pelos dizimistas. O dízimo é uma vontade de Deus na nossa vida. Ai, padre, lá vem tu falar de dinheiro. Não estou falando de dinheiro. Estou falando de um ato de louvor. O dízimo é um ato de louvor. O dízimo é um ato de louvor. A confissão é um ato de louvor. É um ato de confiança. De que dependo exclusivamente de Deus. Que dele tudo eu recebo. E a ele eu devolvo como um ato de louvor. Um ato de gratidão. Por isso que todo segundo domingo do mês a gente faz uma menção a esse respeito, para a gente ter esse entendimento que não é a quantidade financeira, mas é a forma, a qualidade que eu apresento a Deus o meu louvor. Sempre lembrando, Caim e Abel, os dois deram o dízimo. Mas Deus se contentou com o de Abel porque era de coração. Ele deu um ato de louvor. Caim deu o que tinha, por obrigação. Ainda ficou com raiva, porque Deus rejeitou. Que Deus era a obrigação de Deus aceitar. Afinal de contas, eu tirei 10% das coisas que eu tinha para te dar e tu não aceita. Eu podia usar em outras coisas, até está fazendo falta. Abel, ele oferta com amor. Vai fazer falta, mas não importa. Eu tenho muito mais contigo. É o teu amor, é a tua presença. Porque o dízimo me torna mais pobre. Mas é o querer estar onde Deus está. Por isso, meus irmãos e irmãs, peçamos nesta Eucaristia esta graça mesmo da humildade. Para terminar, nós celebramos sexta-feira, a primeira sexta-feira de junho, que é sempre dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. E neste dia sempre rezamos, como toda sexta-feira, nos colocamos diante do Senhor, do seu coração sagrado, e rezamos: Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ontem nós celebramos o Imaculado Coração de Maria. É o mesmo coração. Então dá a entender que o que Deus quer fazer conosco, para que a gente evite essas situações, é um verdadeiro transplante de coração. Tirar meu coração corrompido e colocar o coração dele. Porque é o que nós rezamos. Fazer meu coração semelhante ao vosso. Quando São Paulo diz: tendes os mesmos sentimentos de Cristo, ele está dizendo: tenha o coração de Cristo. Tenhamos o coração de Cristo. Tendo o coração de Cristo, eu não vou atrás de coisas onde Ele não está. Eu vou atrás daquilo que Ele está e vou fazer aquilo que Ele quer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.